A segunda pergunta: como é que você vai viver? Ansioso ou em fé? Vamos ler de 25 a 34. Por isso, veja a sequência. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores, não pode servir a Deus e às riquezas. Aí eu imagino os discípulos dizendo assim: mas mestre, então, se eu não posso, quer dizer, né? Não vou trabalhar. O senhor está dizendo que vai, né? Como é que vai ficar isso aí? Eu não vou trabalhar, vou ficar seguindo o Senhor pela Galileia. O Senhor anda por todo lugar. O Senhor não tem nada, o Senhor não tem nem onde dormir. O Senhor tem uma sacola que carrega Judas e o bicho é ladrão. Então, né? Como é que vai ficar isso aí? A resposta de Jesus: por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem se ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste as sustenta. Portanto, porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Porque andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta a cada dia o seu próprio mal. Amém? Aqui Jesus ensina seus discípulos a encarar as necessidades materiais e a pergunta é: você vai viver ansioso ou em fé? E ele traz vários argumentos aqui para que você viva em fé e descansado com relação a estas coisas. Porque depois de Jesus ter feito todas essas exigências, aqueles três contrastes, era natural que os discípulos dissessem: mestre, mas como é que vai ser o nosso futuro então? O Senhor está restringindo, o Senhor está mudando o foco. Não pode ser o foco da nossa vida ganhar dinheiro e tudo mais. Jesus disse: calma, há um Deus nos céus que conhece, você tem que agora ver esse elemento. Então vejam os argumentos, são 6 argumentos que Jesus usou para dizer aos discípulos para não viver ansiosos. Primeiro, vamos ver a ordem que Jesus dá, que está aqui no verso 25. Não andeis ansiosos. A palavra ansioso é uma palavrinha grega muito interessante. Ela, na sua merímna, ela na sua raiz tem o conceito de divisão. Divisão. E eu acho uma excelente descrição do que é uma pessoa ansiosa. Ela está dividida. O coração dela está dividido, a mente está dividida. Ela deita de noite para dormir, a mente está puxando em tudo quanto é de direção. A conta não fecha, a mente não está redondinha, mas está cheio de coisas ao mesmo tempo, pensamentos indo, dividido, né? Dividido, coração partido em várias direções. Isso é uma pessoa ansiosa. Não andem divididos no coração de vocês. Não andem ansiosos, diz o Senhor Jesus. Não vivam ansiosos. Não vivam ansiosos. Agora, tem ansiedade que tem um fundo médico. Eu não estou dizendo para você parar de tomar remédio. Não estou aqui para dizer a você isso. Mas boa parte da ansiedade dos crentes é problema espiritual. Não estou negando que tem gente que precisa de ajuda médica, precisa de remédio. Mas antes de você decidir que seu problema se resolve com remédio, veja essas questões aqui que Jesus está ensinando, tá certo? Porque de repente você pode até diminuir o Rivotril, pode até diminuir um pouquinho. Então vamos lá. Primeiro, não andeis ansiosos. Do quê? Pela vossa vida, com o que você vai comer, beber e pelo que você vai vestir. Ou seja, não ande ansioso pelo básico. E nós ansiosos, vamos ser sinceros, a gente está ansioso, às vezes não é nem pelo básico, a gente tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir, mas a gente está ansioso porque a gente quer um carro do ano,
quer trocar de iPhone para 15 para 16, que não tem na praça ainda, né? Tá uma febre. Eu tentei trocar o meu, não deu, né? Não deu. Fica ansioso, né? Me denunciei agora, não foi? Fica ansioso, né? Ansioso. Gente, sério, fala sério. Jesus está dizendo: não ande ansioso do pão, do vestimento, da vida e do corpo. E nós ansiosos com outras coisas. Com outras coisas. Então, como cristãos, shame on us, shame on me, não é verdade? Shame on me, por conta desse tipo de coisa. Então, primeiro, a ordem é isso aí. Quais são os argumentos de Jesus? Primeiro é o argumento do maior para o menor. Não é a vida mais do que o alimento. Estou no final do verso 25. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Qual é a resposta? Sim. Ora, se Deus deu a vida, quem dá o mais pode dar o menos. Se Deus deu a vida, Ele vai dar o alimento. Que milagre maior do que a vida e você existir? Se Deus lhe deu a vida, quanto mais o alimento para sustentar essa vida? O que é o maior, o corpo ou o vestuário? O corpo. Se Deus lhe deu um corpo, será que Ele não pode lhe dar roupa para você vestir esse corpo? Primeiro argumento, do maior para o menor. O segundo argumento é do menor para o maior, já é o contrário. Olha as aves do céu. Não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. Vosso Pai sustenta. Aí pergunta: porventura vocês não valem mais do que as aves? Olha as aves do céu. Nós valemos mais. Hoje em dia não, né? Hoje em dia sua vida e de um bem-te-vi é a mesma coisa. Se você atropelar um bem-te-vi na estrada, é pior do que você atropelar um ser humano. A gente sabe disso hoje. Mas na época de Jesus, o homem era considerado a coroa da criação de Deus. Por isso Jesus pode perguntar: você não vale mais do que um bem-te-vi? Se Deus cuida do bem-te-vi, será que Deus não vai cuidar de você? Quem já viu um bem-te-vi com enxaqueca pensando o que é que ele vai comer no dia seguinte? Ninguém nunca viu. Deus cuida dos pássaros. Será que Deus não vai cuidar da coroa da criação dele? Mesma coisa o próximo argumento. O próximo argumento, do menor para o maior. Ele diz aqui, no verso 27, qual de vocês, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Tem duas interpretações aqui. Acrescentar um côvado na altura ou estender o tempo da sua vida. Quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode ficar mais alto? 3 centímetros, coisa pequena, 1 centímetro. Ou então aumentar 1 minuto da sua vida. Quem de vocês pode fazer isso? Não estou falando usar sapato alto, estou falando normal. Olha, se vocês não podem as coisas mínimas, com a ansiedade de vocês não resolvem nada, vocês não resolvem nem o mínimo, que seria aumentar 1 centímetro ou aumentar a extensão de sua vida mais 1 minuto. Se vocês não podem um mínimo, Jesus diz aqui, qual de vocês pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? É o argumento dele, né? Do menor para o maior. Ainda do menor para o maior, no verso 28, porque vocês estão ansiosos quanto ao vestuário, e manda a gente olhar os lírios do campo. Os lírios do campo eram florzinhas coloridas que nasciam na primavera nas planícies da Palestina. Verde, amarela, branca, vermelha, azuis, formavam um tapete multicolorido que era uma beleza de ver e de olhar. Flores lindas, lindas, mas elas duravam 2 ou 3 dias. Depois desse tempo, a dona de casa passava pegando aquele mato seco e levava para casa para cozinhar. Não cozinhar, mas para servir de lenha, para alimentar o fogão. Ora, se flores cuja beleza nem Salomão chegou perto, e que duram 3, 4 dias, Deus cuidou em ornar de uma beleza de deixar Salomão com inveja, será que Deus não vai cuidar de você? E aí ele introduz o problema no final do verso 30. Ouça o verso 30. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, quem? Então qual é o problema da ansiedade? Pequena fé. É uma fé pequena num grande Deus. Um Deus que pode, um Deus que cuida, mas você não crê nele.
Você não confia na providência dele. Como resultado, você vai viver ansioso, você vai viver preocupado, você vai fazer coisas que você não devia. Se Deus cuida dos lírios, Ele vai cuidar também de você. Mais uma vez, eu não creio que Jesus está dizendo aqui para a gente parar de trabalhar e simplesmente ficar relaxado, sem fazer nada. Não. Ele está dizendo que você vai trabalhar, mas só que você vai trabalhar com o coração em paz. Tem toda a diferença, não tem? Você trabalhar ansioso, angustiado, amargurado, revoltado, e trabalhar com o seu coração em paz. Rende mais, inclusive. Você vai produzir mais, o seu cliente vai estar muito mais satisfeito. As pessoas para quem você trabalha, elas vão ver a diferença na sua vida. Então, não ande ansiosos. É o quarto argumento do menor para o maior. O quinto, está no verso 31. É para que a gente não se pareça como os pagãos. Portanto, não vos inquieteis, dizendo que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que tendes necessidades de todas elas. Aqui Jesus diz: vocês são filhos de Deus, vocês não são como os pagãos. Os deuses pagãos, eles não tinham esse tipo de relacionamento que Jesus está ensinando aqui, entre Deus e nós, de pai. Os deuses pagãos exigiam os filhos dos seus adoradores em sacrifício, como o deus Moloque, por exemplo. Exigia que você se retalhasse, que você fizesse tatuagens a fogo com o nome desses deuses em vocês. É isso que é proibido. Eram deuses que não tinham perdão, não tinham misericórdia. Nosso Deus é diferente, é o único Deus verdadeiro. Antes da gente pedir, Deus já sabe. Deus já sabe a sua necessidade. Mas, pastor, então se Deus já sabe, por que pedir então? Porque Deus, quando você pede, você se coloca no seu lugar. Quando você pede, fica claro de onde vem a resposta. É por isso que Deus pede que a gente ore, mesmo quando a gente sabe que Deus já tem conhecimento da nossa necessidade. A oração é terapêutica. A oração é muito mais para nós do que para Deus. Ela é terapêutica, ela ajuda, ela é didática, ela ensina que existe um Deus de quem você depende. Pedir é importante. Pedir é importante. O último argumento aqui que o Senhor Jesus ensina está no verso 33 a 34. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus promete abençoar aquele que resolve confiar nele, trabalhar, fazer o que é certo, mas descansar na provisão de Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Todas essas coisas que ele mencionou aqui, pão, comida, vestes, tudo isso será acrescentado. Ordem final, verso 34. Portanto, portanto aí introduz a conclusão. Não vos inquieteis, é a terceira vez que Jesus usa o mesmo verbo. Primeiro, no verso 25. Não andeis ansiosos e não vos inquieteis, é o mesmo verbo no grego. Não vos inquieteis, verso 26, verso 25. Não vos inquieteis, verso 31. Não vos inquieteis, verso 34. 3 vezes Jesus fala da inquietação. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o próprio mal. A figura que cabe aqui para nós é a do maná no deserto. Vocês conhecem a história. O maná caía e o israelita saía com um cesto para recolher o maná. E ele tinha que recolher o suficiente para a família dele comer naquele dia, porque no dia seguinte cairia o suficiente somente para o dia seguinte. Ele não podia hoje acumular maná para o dia seguinte. Alguns tentaram, e vocês conhecem a história. Amanheceu cheio de bicho, incomível. Não sei se existe isso aí, mas era incomível. Deus nos dá hoje o que nós precisamos para hoje, e o amanhã pertence a Deus. Vocês já fizeram uma exegese da palavra pré-ocupação? Pré-ocupação. Vocês estão ocupados previamente com alguma coisa que nem aconteceu ainda. O amanhã nem chegou e vocês já estão ocupados com o amanhã.
Como é que vai ser? Para onde vamos? Vocês estão preocupados. Isso que a palavra preocupado significa. Tá certo? Então, não vos inquieteis com o dia de amanhã, basta a cada dia o seu mal. São 6 argumentos que Jesus usa para dizer aos seus discípulos: vocês vão viver como? Ansiosos ou em fé? Obrigado, Aninha. Opa, isso aqui é bom. Vão viver ansiosos ou em fé? Em fé. É a decisão que vocês vão tomar. Tá bom? Fechando, sumário. 2 perguntas de Jesus aos discípulos: a quem você vai servir? Tesouro no céu ou na terra? Olho bom, olho mau? Mamon ou Deus? Como você vai viver? Em ansiedade ou em fé? Lírios do campo, as aves dos céus, os pagãos, o dia de amanhã. Esses argumentos todos para nos convencer. E a resposta quem vai dar é você no seu coração. Amém?